Olá, meus queridos amigos, companheiros da nossa querida Casa do Caminho, mais uma vez reunidos para que possamos dar continuidade aos estudos que essa casa tanto nos proporciona. Pedimos então licença a toda a equipe espiritual, ao nosso querido Dr. Herman, amoroso espírito que nos acompanha, nos conduz, para que possamos dar início ao estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E nosso estudo de hoje é do Livro dos Espíritos, e ele é a questão 257, que trata do ensaio teórico da sensação nos espíritos. Nós estamos falando da vida espírita, nós estamos entrando em contato com o que acontece conosco, para que possamos ter um entendimento melhor, mais claro, mais amplo sobre o que nos aguarda, o que nos espera, que nos causa tanto anseio enquanto aqui estamos no plano encarnado, né? Temos muita curiosidade, então esse estudo é muito importante para que nós possamos clarear os nossos entendimentos com relação principalmente às sensações, já que vamos partir e estaremos sujeitos não mais às impressões do corpo, e sim às sensações que o espírito irá carregar. Então, nós abrimos o nosso estudo lendo aqui uma parte do primeiro parágrafo, onde os espíritos nos dizem: o corpo é instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. Então, o que isso é importante para nós? Para nós podermos compreender que o corpo é que tem dor. Né? Esse entendimento é muito importante. A alma ela tem a percepção da dor. E por que isso nos faz refletir? Né? Porque muitas vezes nós nos confundimos com o nosso corpo. Nós temos uma impressão equivocada de quem nós somos. Nós esquecemos que nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, mas que temos toda uma jornada pela frente. E nós não nos comportamos da forma como espíritos, e sim nos comportamos como corpos. Então, quando a gente compreende quem nós somos na nossa essência, isso é um grande modificador. Eu insisto muito nessa tecla, e os espíritos principalmente trazem essa informação distribuída várias vezes durante toda a sua obra da codificação, para que a gente nunca se esqueça. Se for necessário, a gente tem que colocar isso na parede, na porta da geladeira, em cima da cabeceira, em qualquer lugar que fique muito visível a nós, para que a gente não se esqueça, nós não somos o nosso corpo, nós somos um espírito. Porque com quem que nós estamos nos identificando? Não é? É com a nossa realidade corpórea ou com a nossa realidade espiritual? Porque o corpo ele possui, né, toda uma série de sistemas: o sistema límbico, o sistema nervoso, o sistema muscular, o sistema digestivo. Mas acontece que o que a gente percebe é que muitas vezes essa nossa identidade com o corpo e com esses sistemas ela é tão forte, ela é tão intensa, né, que nós nos deixamos levar por essas impressões que o corpo nos produz. Né? Quando nós temos vários exemplos disso, comprovados inclusive pela ciência. Quando alguma pessoa perde algum membro do corpo, uma parte da mão, ou a mão inteira, ou o braço, uma pessoa é amputada de algum membro, ela continua tendo as sensações. Cientificamente isso é explicado porque todo o sistema nervoso foi elaborado e conduzido para receber aquele órgão, só que nós já sabemos que aquele órgão não existe. Só que leva muito tempo. As pessoas sentem cócegas nesses membros que não mais existem, sentem dor, sentem frio, calor. São sensações que são, na verdade, registros causados no nosso cérebro pelo que o nosso corpo, ao ser elaborado, foi, e é
uma coisa tão maravilhosa, o nosso corpo ele é tão inteligente, ele é tão de Deus, que ele é perfeito. Então ele registra todas essas funções para que a gente não esqueça. No momento de uma perda, isso fica muito latente. Outra dor que a gente pode lembrar, no caso para as mulheres, a dor do parto. Né? É uma dor que a gente lembra, quem já passou, né? Quem teve a possibilidade do parto normal, com algum tipo de dor, ou já é mais tranquilo, mas não se esquece, assim como a dor renal, dor de uma crise renal também, que são dores muito intensas e que a memória ser ativada para aquela dor, imediatamente todo o corpo se ressente. Uma outra sensação interessante para a gente observar, porque nós precisamos observar o que acontece com o nosso corpo e sabermos distinguir o que é do corpo e o que é do espírito. Quando a gente queima alguma parte do corpo, né, a mão, o braço, enfim, toda vez que a gente se aproxima de alguma área com mais calor, naturalmente o organismo aquela parte repele. Por quê? Faz-se um registro, as nossas células são parte de nós, portanto inteligentes. Elas recebem também, elas têm uma inteligência, né, ainda primária, mas elas têm uma inteligência diferente da nossa inteligência, que advém da onde? Do espírito. E como é que de que natureza é o sofrimento dos espíritos após a morte? Essa é uma pergunta que a gente fica sempre questionando, né? Qual é a natureza desse sofrimento? Porque existem os relatos de que os espíritos sofrem. Então, se extingue o corpo e teoricamente não existe mais o sofrimento, por que os espíritos ainda sofrem? A gente precisa não esquecer também, nesse processo de percepção do que nós somos espíritos ligados à matéria enquanto na condição de encarnados. E essa ligação acontece através de quê? Do perispírito. O perispírito, né, que faz essa ligação entre corpo e espírito e que muitas vezes se manifesta, né, ele é uma parte principal nos fenômenos, né, de materialização, nos fenômenos espíritos, é o perispírito que está atuando ali e se tornando visível, né? Mas o que é o perispírito, né? Todos nós que já estudamos aqui da doutrina sabemos que é o laço que liga o espírito à matéria. Muito bem. Da onde ele é extraído? Ele é extraído do fluido cósmico universal e adaptado para o nosso planeta, que vai receber esse corpo e, portanto, ele tem que ser apropriado a esse tipo tipo do planeta que nós estamos habitando. Mas ele é, acima de tudo, o princípio da vida orgânica, né? Mas não o princípio da vida intelectual. Por quê? Pois o intelecto ele está aonde? Aonde que ele nasce o intelecto? No espírito. A inteligência é uma das potências da nossa alma, a gente não pode esquecer disso. É claro que enquanto encarnados aqui, nós necessitamos do cérebro, né, físico, para que se manifeste esse atributo que é do espírito. Mas a origem da inteligência está no espírito. Então, olha quantas coisas importantes. Nós não somos o corpo, mas necessitamos do corpo para nos manifestarmos. Nós sentimos as dores através do nosso corpo, as dores físicas que são oriundas do corpo. Mas o que o perispírito faz, na verdade, é essa ligação, né, e ele também, por fazer essa ligação, ele acaba fazendo os mesmos registros que muitas vezes ficam no cérebro, também no espírito. Então a gente vai compreender como que é feito. Tudo é registrado? Depende. Tudo é registrado, mas a intensidade e o tipo de dores e sensação que a gente registra vai depender de quê? Do nosso grau evolutivo e da nossa condição de materialidade. Ou seja, se nós somos seres
muito ligados à matéria, muito apreciamos muito a questão material, né? Nos empenhamos muito, nós nos consorciamos, digamos assim, muito com a matéria, né? Naturalmente, as impressões mais importantes que ficarão no espírito são as impressões da matéria. Lembrem-se sempre do que Jesus falou: onde está o seu tesouro, lá está o vosso coração. Então, aonde que a gente está depositando o nosso maior tesouro? Né? Se é na materialidade, as nossas sensações vão ser muito materiais. E isso vai refletir no momento em que a gente desencarnar e houver o desenlace do corpo físico do corpo espiritual, com o perispírito, né, fazendo esse meio de campo, né, digamos assim, ele irá carregar essas impressões todas, as impressões das necessidades materiais. Se nós formos espíritos mais evoluídos ou sabemos que na nossa condição de simples ignorantes, no mundo de provas e expiações, nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, né? Nós temos que olhar para quem? Para os espíritos mais elevados e compreender o quê? Por que eles não sentem as dores que nós sentimos? Por que eles não se afligem com as coisas que nós nos afligimos? Porque eles nos vêm acudir nos momentos das nossas dores físicas do nosso corpo? Porque eles, por serem espíritos mais elevados, mais espiritualizados, já não registram mais essas percepções. Então é importante a gente compreender esse diferencial, porque nos dá sentido às nossas dores e dá entendimento da intensidade dessas nossas dores. O que acontece é que os sofrimentos morais, esses são realmente os sofrimentos reais que o espírito sente. Bom, vamos entender. Muitas vezes a gente tem a sensação, o espírito tem, os espíritos nos falam aqui no Livro dos Espíritos, que às vezes os espíritos reclamam de sensação de frio, de calor, de fome, de sede, mesmo sem ter mais o corpo físico. Por que que isso acontece? Né? Nada, não é por uma dor ou por uma necessidade, porque enquanto encarnados a gente tem fome porque o nosso estômago, o nosso aparelho digestivo necessita, o nosso corpo físico precisa de energia, então ele emana, né, todos os sentidos para que a gente ativa todos os sentidos do paladar, do olfato, né? Essas ondas são emanadas para o cérebro para que nós tenhamos, que o cérebro codifique e que a gente tenha a sensação: estou com fome, então nós vamos lá e vamos comer. Estou com frio, nos agasalhamos. Estou com sede, vou e bebo água. Mas por que o espírito sente isso? Na verdade, não é real da forma como é para nós enquanto encarnados, mas é um sentimento íntimo, alguma coisa que ficou muito forte dentro. O espírito não compreende muito bem, mas ele tem aquela sensação. Ele vive, na verdade, as reminiscências da vida enquanto encarnado, né? De uma realidade, ele vive essa reminiscência dessa realidade, porém ela se torna muito penosa, porque mesmo que ele encontre a água que possa sedentar a sua sede, que possa resolver a sua sede, ele não irá conseguir, porque é uma impressão, é uma sensação. Mas tudo isso, na verdade, isso tudo é muito mais complexo, porque envolve cada caso de cada pessoa, cada histórico de cada ser, né? E os espíritos nos dizem o seguinte, que nos encarnados existe uma preocupação muito grande com o momento do desencarne, né? Então vamos ler aqui, por exemplo, uma parte em que ele nos fala de um desencarne, que realmente esse é a grande preocupação da gente, mais do que se eu vou sentir sede ou se eu vou sentir frio, a gente é muito preocupado com o momento do desencarne.
E aqui um relato de um dos espíritos: não, eu não estou morto. No entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, porque afinal de contas desencarnou, o corpo estava lá. Roíam apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Ou seja, quando a gente, esse caso aqui em particular, tinha sido um suicídio. Então, existia ainda muito fluido vital naquele corpo físico e esse desenlace, no momento em que ele se percebeu não morto, porque a morte não existe, né, fez com que ele tivesse a sensação, porque ele via o corpo físico sendo corroído e ele tinha como que um comichão de sensação de ser corroído, embora nunca tenha sido enquanto tivesse vida, né? Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores. Lembra que a gente estava falando sobre as impressões do braço, da perna, que quando são perdidos, nós ficamos com essa sensação. E as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama de fluido nervoso. Né? É uma nomenclatura que foi dada para a nossa compreensão melhor. Então, essa transmissão, ela se dá por onde? Ela se dá pelo perispírito. Espíritos mais elevados vão fazer que tipo de transmissão, que tipo de registro. Isso é que é importante que a gente compreenda. Né? Os espíritos mais elevados, ou pelo menos nós, vamos trazer aqui para nós, né? Quando nós nos optamos por fazer o bem, por abrir mão das coisas materiais no sentido de desapego, não de entregar, né? Ninguém está aqui para abrir mão da sua roupa, do seu dinheiro, do seu trabalho, do resultado, e sim da sensação, do apego que toda essa matéria pode nos dar. Então, a partir do momento que a gente, né, abraça o caminho do bem, que a gente decide modificar, que a gente decide melhorar, é como se nós mudássemos a chave de transmissão do nosso corpo físico para o nosso espírito, através do perispírito. O que nós passamos a transmitir para o nosso espírito, né? Como registro através do perispírito? Amor, solidariedade, né? Vida espiritual, compreensão, beneficência, misericórdia. São sentimentos não palpáveis e, portanto, para nós mais difíceis de serem assimilados do que a fome, do que o calor, do que o frio, do que a comida, do que a bebida. Esses são fáceis, são imediatos. Por isso os outros são mais trabalhosos. Nós precisamos, acima de tudo, nos empenhar em transmitir esses sentimentos mais profundos, mais etéreos, mais difíceis, mas mais permanentes, porque são esses que vão ser úteis para nós quando aqui nós deixarmos o plano físico, né? Mas as sensações agradáveis também são transmitidas. A gente vem falando aqui nesse estudo o tempo todo sobre as sensações desagradáveis, né? Sobre as dores, sobre os sofrimentos morais, sobre o remorso, mas também existem o entendimento do sentimento agradável. Ou seja, nós temos aqui duas situações. Os agradáveis materiais, que ainda são agradáveis a nós, e os agradáveis espirituais, que nós só vamos conhecer e entender quando já estivermos mais evoluídos, né? Porque os relatos que chegam a nós dessas sensações agradáveis para os espíritos mais elevados nem são muito explicados, porque nós não teríamos como compreender. Existe o relato das cores, que são muito mais deslumbrantes do que as nossas. Existe o relato da música, que supera completamente a nossa música da forma como nós conhecemos.
a audição, a percepção e a visão ampliada, que nós que temos só o entendimento através dos nossos órgãos físicos, ficamos pensando, né? O espírito enxerga por todo, não é um olho, é todo o corpo, né? É todo o espírito, você consegue ver e perceber de todos os lados. Então, foge a nossa compreensão. Mas a gente pode voltar o nosso foco para as nossas sensações agradáveis materiais que nós temos. Mesmo as sensações agradáveis materiais, o que nós estamos tendo como sensações agradáveis? Qual está sendo a nossa escolha como sensação agradável? Porque isso é importante, porque já que a gente não tem acesso a esse esplendor que é descrito pelos espíritos, o que eu vou fazer? Eu estou no mundo, vivenciando as coisas do mundo, então eu preciso descobrir os prazeres, as sensações agradáveis do mundo onde eu estou. É natural, a gente não precisa se isentar, mas eu posso escolher a boa música, eu posso escolher a boa leitura, eu posso escolher a boa contemplação. Contemplação no sentido, né, de eu poder olhar a obra de Deus, a natureza, né, e não simplesmente passar pela natureza, que está à nossa volta o tempo todo. Contemplar uma criança crescendo, contemplar um idoso envelhecendo, ver a beleza em todas essas coisas, perceber Deus, a presença de Deus em todas as situações, do nascimento ao desencarne, que é um momento pleno, lindo, maravilhoso, onde você devolve o seu grande presente, que foi o corpo, e vai embora com um espírito leve. Isso se você tiver trabalhado para esse momento. Então a gente tem muitas ferramentas, a gente tem o tempo inteiro, enquanto encarnados, o dia que nasce, né, sempre um novo a cada dia, para que a gente possa se renovar, o momento do sono, a beleza que é, né, o corpo poder descansar e acordar pleno, vigoroso para uma nova experiência a cada manhã. Então, são sensações que nós podemos começar a registrar, para que quando nós estivermos, né, do outro lado, quando nós mudarmos de moradia corporal para moradia espiritual, nós possamos daqui não simplesmente deixar o corpo, mas levar as boas sensações. Nessa pandemia, nós perdemos a possibilidade de estarmos juntos, de nos abraçarmos, e nós tivemos uma pálida, muito pálida, eu digo que é pálida assim, sensação, experiência de como é ruim a gente não ter a quem abraçar, não ter a quem beijar, de não estar perto, dessa vibração trocada. Então, também é uma beleza, é um grande prazer que a gente pode levar conosco. Essa impressão que nós podemos trazer para nós. Isso é muito importante para a gente saber, porque vai depender muito, voltando lá naquela questão da hora do nosso desencarne, que é a nossa grande preocupação, muito bem, desencarnamos, né? E aí, o que a gente vai ver? O que nós vamos perceber? E os espíritos nos dizem que a percepção da presença dos espíritos que vem nos auxiliar e sempre vem, vai depender da nossa condição vibratória, da nossa condição evolutiva, mas principalmente, num primeiro momento, da nossa condição vibratória. A gente nunca pode esquecer do exemplo que André Luiz nos deixou, de toda a instrução que ele nos trouxe, né? Quando ele chegou no umbral e ficou por lá 8 anos espiando, né, tudo o que faltava na vida dele, e que ele não conseguia perceber a presença nem de Clarencio, nem a presença, muito menos, da mãe dele. Por quê? Clarencio, um espírito muito mais elevado que ele, e a mãe dele, um espírito mais ainda elevado, essa menos ainda. Mas eles estavam ali o tempo inteiro cuidando e fazendo com que ele pudesse, num dado momento, percebê-los. Então, assim como André Luiz não percebeu no correr da vida dele,
né, a presença desses espíritos cuidando enquanto ele estava encarnado, também não percebeu quando ele desencarnou. E a mesma coisa vai acontecer conosco se nós já de agora não começarmos a perceber, né? Nós também não mudarmos o nosso pensamento, a nossa faixa vibracional. Aqui, andando um pouquinho com o estudo, que esse item, essa pergunta, ela é muito longa, tem uma parte aqui bem interessante, onde fala: a alma ou espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções, ou seja, então, uma vez desencarnados, nós passamos a ter, só que vai depender. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo, mas na vida extracorpórea se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Mas como que vai se eterizar? Vai se eterizar dependendo da minha vibração de associação com a matéria. Vamos andar mais um pouquinho. Aí ele fala assim: todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Olha que interessante. E a gente volta lá no André Luiz, né? Porque ele não queria ouvir, por conta do orgulho, porque ele se sentia vitimizado, ele se sentia maltratado, ele negava a Deus, a essa divindade, ser superior, né? a inteligência suprema. Então ele negava. Só que no momento onde ele se humildou e se ajoelhou e se despojou, né, ele conseguiu ver e o socorro pôde ser possível, que estava pronto ali. E isso acontece todos os dias conosco. Porque quando nós... por que a gente brinca que oração de mãe, né, como dizia o Chico, arromba as portas do céu? Porque mãe atravessa um oceano para fazer qualquer coisa para um filho. Então é esse sentimento pleno que nos falta muitas vezes de nos ligarmos ao mais alto, de estarmos vibracionalmente ligados com o mais alto. Mas é o nosso livre-arbítrio. Eles não violam o nosso livre-arbítrio. Deus não viola o nosso livre-arbítrio. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons, ou seja, tanto os inferiores quanto os pouco mais inferiores, mas os espíritos bons sempre estão ali e vão sempre falar. Por quê? Por que nós somos obrigados, e ele usa essa palavra de uma forma muito enfática, os espíritos aqui, porque assim como existe o livre-arbítrio e existe o respeito, também existe a lei de progresso, porque se não existisse nós íamos ficar lá para sempre, porque se dependesse de nós, né? Então esses conselhos, o avanço, e nós somos muitas vezes, né, pela dor impulsionados para o despertamento. E é isso que acontece. Esse é o processo da dor. Não existe no Espiritismo um endeusamento da dor, mas, na verdade, muitas pessoas falam assim, mas vocês gostam de falar da morte e da dor como se fosse uma coisa maravilhosa. Não. O que nós estamos querendo é entender, porque no momento em que estamos na dor, no momento que estamos no sofrimento, nós não conseguimos discernir, nós não conseguimos raciocinar. E o que acontece é que muitas vezes é através desses processos que nós entramos em contato com Deus e nos permitimos que nós nos melhoremos, né? Então, no primeiro instante, quando a gente desencarna, o que vai acontecer é que o espírito vai ficar meio conturbado, ele vai ter, né, a visão ofuscada, um pouco turva e confusa, né? E isso vai se dissipando na medida em que a gente vai se desprendendo do nosso corpo físico, né? Até retomar a mesma nitidez, ou melhor, uma nitidez muito mais ampla do que aquela que nós temos aqui no plano físico, né? Então, conhecer o passado e o futuro, que é alguma coisa que a gente pensa que ao desencarnar a gente vai imediatamente ter acesso, também vai depender da nossa evolução e da nossa condição de
ser apresentado a isso. Em resumo, né? A morte, então, não nos livra do sofrimento? E para responder, eu vou ler aqui. Os sofrimentos desse mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles, né? Que a gente possa voltar aonde está a origem do nosso sofrimento. E verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Essa é uma avaliação que somente cada um de nós pode fazer nas nossas vidas. O autoconhecimento é nos voltarmos e nos perguntarmos: e se eu tivesse feito de outra forma? E se a minha escolha não tivesse sido essa? Né? Porque nós culpamos o de fora sem sequer nos avaliarmos se não foi as nossas escolhas baseadas nos nossos sentimentos menores que fizeram com que a gente, né, resultasse nas dores em que nos acometem. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, aos seus vícios, à sua ambição. Numa palavra, às suas paixões. Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. Então, como nós estamos vivendo na Terra? Isso, eu li esse trecho e ele prossegue, mas para a gente parar aqui e fazer essa pergunta: como eu estou vivendo na Terra? Qual é a minha pegada que eu estou deixando para aquele que vai continuar aqui no caminho? E qual é o registro que eu estou levando em meu perispírito para o meu espírito? Como é que eu estou me relacionando com os meus queridos que partiram para o plano espiritual? Isso é muito importante, porque muitas vezes nós depositamos raiva, sentimentos inferiores, cobramos, tudo baseado no nosso orgulho. Você não podia ter feito isso comigo, você não poderia ter me deixado, você não poderia ter me colocado nessa situação, sem olharmos que nós somos copartícipes, né, de toda a trajetória de quem está à nossa volta. Então, será que nós estamos ligados ao apego, ao egoísmo, à inveja, à necessidade do interesse pessoal ainda? Esse estudo, ele tem por intuito que nós nos observemos, que nós não emitamos para os nossos queridos nenhum sentimento ruim, porque se nós já compreendemos que nós levamos as sensações, que nós deixemos para os nossos queridos as sensações de amor, de fraternidade, de carinho, do melhor que eles nos deixaram enquanto aqui conosco. Então, que nós possamos fazer essa reflexão